Olá, muito boa tarde, pessoal, tudo bem? 20ª edição do Futuro da Alimentação e hoje eu tenho essa querida fenômeno do food service brasileiro, do franchising brasileiro. Ela domina tudo, ela organiza tudo, ela é fantástica. Adriana Auriemo, senhoras e senhores. Dri, Nut Bavária, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui. Você já esteve com a gente lá no Innovation Day, agora veio aqui no Futuro da Alimentação. Você já faz parte da família Boali, tá? Pois é, e olha que eu fui adorei participar da convenção de vocês lá, achei incrível, me inspirei demais também, peguei um monte de ideias para minha rede, foi muito bom e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que legal, obrigado. Eu, de verdade, fiz aqui essa abertura falando, mas você é uma pessoa que é muito curioso, porque assim, todo mundo que a gente conversa no franchising tem uma admiração muito grande por você, e todo mundo que a gente conversa no food service é a mesma coisa, né? Então você consegue ser querida por tudo e por todos, e eu acho que isso vem muito do cuidado que você sempre teve com a companhia, do cuidado que você sempre teve com o teu negócio. É muito curioso quando a gente vê hoje todo mundo falando de experiência de consumidor. Cara, vocês nasceram produzindo uma experiência incrível e que você foi impactada dessa experiência lá nos Estados Unidos, né? Antes da gente falar aqui de Brasil, de novos canais, de contexto, eu queria que você contasse como é que foi essa tua história com a Nut, como é que você conheceu a Nut até trazer para o Brasil? É isso aí. Bom, antes de mais nada, obrigada pelos elogios, né? Nem tudo que falam por aí é verdade, não, mas eu gosto muito do franchising, do pessoal do franchising, acho que tem muita gente que se ajuda, e isso para mim não tem preço, então eu tento retribuir de alguma forma. Mas vamos lá. Bom, eu conheci a Nut Bavarian realmente pelo cheirinho, aquele cheiro, não sei se todo mundo aqui conhece a Nut Bavarian, quem não conhece já deve ter sentido o cheiro em algum shopping ou em algum aeroporto. Por aí foi assim que eu conheci o produto, lá nos Estados Unidos, em 1996, e num jogo de basquete, de lá uma tia minha que estava com a gente nessa viagem teve interesse em trazer para o Brasil. Ela comprou o negócio, comprou um equipamento, comprou o produto mesmo, a matéria-prima, trouxe, montou um quiosque em Campos do Jordão e depois, por questões pessoais, acabou desistindo do negócio. E eu estava recém-formada, procurando alguma coisa para fazer, já tinha feito um curso de franquias, queria fazer alguma coisa dentro do franchising, ainda não sabia o quê. E foi aí que a gente começou. E só vale colocar aqui que a Nut Bavarian não é uma franquia nos Estados Unidos. A Nut Bavarian é a marca de um produto, é a marca de um equipamento. É claro que em menores proporções, mas você imagina assim, por exemplo, uma Nespresso, que você tem a máquina da Nespresso, você compra o insumo e você faz o produto. Você pode ter a cafeteria do Rodrigo, por exemplo, vendendo o café da Nespresso. A Nut Bavarian é assim nos Estados Unidos. Você pode ter as nuts da Adriana, de quem quer que seja, vendendo os produtos da Nut Bavarian. Mas aqui no Brasil a gente formatou esse modelo de franquia, e aí achei até interessante que aqui o tema, né, o futuro da alimentação, a gente quando começou veio de uma maneira muito artesanal. Começou realmente muito apoiado no cheirinho, na degustação, que depois de uns anos os marqueteiros começaram a falar que é a maneira certa até de você fazer o marketing usando todos os sentidos, usando o aroma, usando o tato, a degustação, e a gente já fazia isso, mas para falar a verdade, meio que sem querer. Era o que era, né? E que o produto era cheiroso, vai fazer o quê, né? E você sabe que foi um problemaço no começo também, tanto que durante muitos anos a gente escondia que ele tinha o cheiro, porque os shoppings não queriam produto com cheiro, os locais, a gente trabalha muito em aeroportos também, era proibido você fazer o produto na hora, soltar aquele aroma que é super gostoso, que atrai os clientes. Uma delícia. Aquilo chama cliente, né? Chama cliente. Acho que trouxe muitos desafios aí no começo, principalmente essa parte de ponto. A gente teve muita dificuldade em conseguir lugar para colocar o nosso negócio. Mas no final foi o que ajudou as pessoas a conhecerem o produto, porque a gente estava com um produto que ninguém tinha ideia do que era. Hoje as pessoas falam muito de castanhas,
enfim, ainda mais quem trabalha com alimentação saudável sabe o valor nutritivo que tem as nuts todas, mas lá atrás, 20 anos atrás, ninguém sabia dos valores nutritivos e as castanhas não eram, né, não era um produto que as pessoas comiam dessa maneira, como um snack. Sim. Era uma coisa mais de bolo de avó, e é verdade, né, a gente acabou introduzindo um modelo, um formato, uma maneira de se consumir esse produto de um jeito que não se fazia no Brasil naquela época. E, graças a Deus, pegou e o negócio cresceu bastante de lá para cá. Que legal. Você sabe que um dos pontos que eu vou querer abordar, e eu já vou antecipar, é justamente a questão do modelo de franquia, né? Vocês formataram um negócio para fazer com que ele pudesse crescer no formato de franquia e muito pautado em acreditar no sistema do franchising, onde o franqueado, ele é o seu parceiro, ele é quem representa a tua marca, ele é quem é o responsável por aquela operação e que, de alguma forma, isso fez sentido para vocês, até acompanhando o trabalho de vocês, justamente pelo fato de que, assim, precisamos ter alguém que cuide daquele negócio como se fosse dele. Nada melhor do que ter isso no modelo de franquia. Fala um pouco sobre isso, e aí, um ponto importante. Já entrando no cenário que a gente vive, você acredita que isso tem uma tendência em avançar, em acelerar esse processo, ou não? Okay. Bom, primeiro assim, né, vou confessar uma coisa aqui, eu poderia falar um monte de coisa bonita, que eu escolhi o modelo de franquia por uma série de razões que são verdadeiras também, né, desde a parte tributária, de você trabalhar dentro do Simples, até a parte de gestão, de você ter uma pessoa que conhece aquela região melhor do que você. Para a nossa operação seria muito difícil cuidar de um ponto, por exemplo, em Manaus. Às vezes você tem 1, 2 quiosques em Manaus, você mandar alguém daqui para lá, ou você ter um gerente lá, o custo disso não iria valer a pena. Verdade. E também porque a gente queria crescer rápido e não deixar entrar concorrentes. Lembra que naquela época não tinham outros concorrentes de nuts, a gente queria ocupar uma área rapidamente e a melhor maneira de fazer isso é através do franchising. Mas a verdade verdadeira pelo qual eu fui para o franchising é que eu já estava apaixonada pelo modelo de negócio. Eu tinha feito um curso na época com o Marcelo Scherto, a Franchising University, eu nem tinha Nut Bavarian, mas era por outra coisa que eu estava fazendo, e eu assisti uma palestra do Gerson Keila, que era da Dunkin' Donuts na época. Ele me contou toda a história da Dunkin' Donuts, de como ele tinha trazido para o Brasil e etc. E quando eu vi a Nut Bavarian com a minha tia, eu achei que era franquia. Então, quando eu comprei o primeiro quiosque dela e fui para os Estados Unidos negociar com um americano, eu fui crente que eu ia trazer uma master franquia para o Brasil. Na minha cabeça era aquilo. E chegando lá é que eu vi que não era, que era um outro modelo de negócio, mas a ideia ficou realmente fazer o modelo de franquias no Brasil. E assim, Rodrigo, eu acredito muito no franchising. A gente vê assim, essa época de pandemia, vocês devem ter passado por isso. Para quem está sozinho, foi muito mais difícil você fazer as coisas de uma maneira com agilidade, com criatividade, com negociação. Vocês devem ter passado por isso também. A gente teve que negociar com todo mundo, com todos os fornecedores, com todos os pontos comerciais, enfim, com parceiros. Imagina você fazer isso sozinho. Você fazer isso dentro de uma rede é uma vantagem gigantesca. Então, eu acredito... O poder da rede traz muitos benefícios, né? Demais, em todos os aspectos. O efeito colaborativo, as ideias, né, vindo de tudo quanto é lado. Uhum. Você consegue agilizar todo o processo de inovação e também ganhar em compras compartilhadas, por exemplo, em negociações. Eu falo para os franqueados que as pessoas, às vezes, né, não da minha rede, graças a Deus, eu tenho ótimos franqueados, o pessoal colabora muito para a rede crescer, mas de uma maneira geral, tem gente que ainda enxerga o franchise como, vou ter que pagar uma taxa de franquia, vou ter que pagar royalties. Gente, é muito mais barato você pagar, né, no meu caso de vocês, uma taxa de franquia do que você inventar do zero sozinho. Olha quanto que a gente já errou, já acertou, já consertou, e a mesma coisa no decorrer dos meses, né? A gente tem uma equipe toda trabalhando para uma rede
que se o franqueado tivesse que ter uma pessoa a mais na equipe dele para fazer metade, um terço do que essa nossa equipe faz por ele, ele já iria gastar muito mais. Então, sim, eu acredito no modelo de franquias ainda, eu acho que tem muita evolução. Não sei se você já quer tocar nesse assunto agora, mas a gente está... Manda bala, pode tocar. Eu estou vendo você falando e eu estou vendo que você já está passando para a próxima fase. Vamos lá, vamos lá. Não, Deixa eu então fazer uma introdução aqui. Quando você foi no Innovation Day, a gente estava lançando lá o Hub Urbano, né? Para que a gente pudesse fazer com que cada modelo de negócio, cada loja, cada operação funcionasse como um mini centro de distribuição para outros canais de venda. Micromarket, Boali Imóvel, Omnibox, o próprio iFood, que já era um canal naquela época, um app Boali, um aplicativo próprio, que não é só aplicativo, a plataforma de e-commerce e tudo mais. Então, o grande futuro desse negócio é a gente enxergar além do PDV, enxergar além do balcão, né? E foi isso que a gente estava fazendo em novembro do ano passado no Innovation Day. Você pediu uma licença poética para falar de hub urbano na NANT, mas foi totalmente poética, porque você já vinha fazendo isso, então na prática você já fazia. O que você acabou aderindo, que foi um orgulho e uma honra para nós, foi a terminologia, mas de fato a ideia é como é que a gente ajuda o franqueado a vender mais e como é que a gente ajuda ele a vender além do balcão, né? Eu acho que essa é uma discussão importante e que você está super movimentando isso. Então, acho que já vale a gente entrar, sim, nisso e você contar para a gente o que tem sido feito, o que foi acelerado, né? Eventualmente, você falou disso no início de março e, de repente, acelerou algumas coisas e deixou outras para o próximo momento. Quais foram? Vamos lá. Primeiro, assim, só para contextualizar, né? Em que momento a gente estava no começo desse ano? A NANT Bavária fala que a gente começou de trás para frente, que tem muita empresa de alimentação que usa os quiosques, usa essas áreas dentro de pontos que chamam a atenção. A gente está dentro dos aeroportos, dentro dos shopping centers, metrôs, terminais rodoviários, enfim, são locais de grande fluxo que chamam a atenção. Muita gente usa isso como um espaço para promover a marca, para fazer marketing, para fazer divulgação. A gente fez isso como um negócio, mas durante muito tempo promovendo a marca e promovendo degustação dos produtos, enfim. Aí a gente já tinha um produto conhecido que a gente estava explorando ainda de uma maneira muito, não digo artesanal, mas explorando um canal só. E aí, de um tempo para cá, a gente percebeu, nós temos um produto que é extremamente saudável, você deve saber, mas a amêndoa é o alimento natural mais nutritivo do mundo, que é o nosso carro-chefe, ou seja, temos que explorar esse lado também. É um produto que viaja bem, dá para você fazer entregas, fazer delivery, ele não estraga, ele tem uma validade grande, ele cabe em várias situações, em vários tipos de embalagens. Vamos explorar esses outros canais. Aí, a gente vem fazendo algumas coisas pontuais, mas o grande mote da nossa convenção anual de franqueados esse ano foi no começo de março, um pouquinho antes da pandemia. Mas o grande mote dela eram os outros canais mesmo. E aí, quando eu fui na convenção de vocês, lá, não era convenção, como é que você chama? O Boali Innovation Day, que, aliás, agora, no final de novembro, tem de novo, virou Boali Innovation Week. A gente vai fazer uma programação incrível, você vai adorar. Sensacional, porque aí quando vocês falaram Hub do Franchise, eu falei, gente, esse era o nome que estava faltando. Porque o que eu queria era mostrar para o franqueado que o que ele tem não é mais um quiosque para ele ficar parado esperando o cliente passar ali. Até porque a gente sabe, né, que o fluxo nesses lugares já não é também o mesmo. E custa caro também ter espaço daqueles. E que ele tem um monte de outras oportunidades de negócios para explorar, baseado, saindo daquele ponto. Então, o que a gente fez? Vou falar primeiro o que a gente fez na convenção, o que a gente apresentou, e depois como é que isso mudou, porque a gente teve aí alguns contratempos. Mas na convenção a gente apresentou N maneiras dele vender o produto que ele produz no quiosque dele. Cada quiosque nosso é uma fabriquinha de nuts. O nosso franqueado, ele compra a matéria-prima direto dos nossos fornecedores homologados, dos produtores, e ele faz aquele glaciamento, aquele produto ali, na hora, que é justamente o que sai aqui. É isso que dá aquele aroma maravilhoso. Exatamente.
E aí, o que a gente mostrou? Bom, você pode vender, por exemplo, dentro de empresas, a gente tem aquele que a gente chama de grêmio, né, que são as vendas in company. Você pode vender brindes corporativos, você pode vender em eventos, você pode vender no delivery, a gente estava começando, né, investindo bastante na parte de delivery, a gente estava lançando o nosso e-commerce, onde o franqueado também poderia fazer a venda, e a gente que entrega, mas ele recebe um percentual ali das vendas que ele incentivar no nosso e-commerce. Você pode fazer o que a gente chama de venda por relacionamento, que é aquela venda direta feita pelo franqueado para pessoas do trabalho dele, alguns franqueados, né, trabalham em outro lugar, ou para parentes, ou para, enfim, vizinhos, e uma série de coisas assim. A gente apresentou tudo isso para os franqueados, e aí, na semana seguinte, fechou todos os pontos. Aí você imagina, Rodrigo, a gente não tem ponto de rua, a gente só está em shoppings, aeroportos, metrôs, terminais rodoviários, eventos, feiras, quer dizer, tudo fechou. De uma hora para outra, foi faturamento zero. E o mais difícil é que o franqueado não podia nem produzir. Então, vamos vender no iFood, né, que foi o que todo mundo fez, vamos fazer delivery. Aonde que o franqueado vai produzir? Se ele está fechado o ponto dele, o quiosque não era uma praça de alimentação, a gente viu fora das praças de alimentação, não tinha nem onde fazer o produto. Aí, enfim, tivemos que reformular uma série de coisas, e aí várias dasquelas que estavam já um dia a gente faz, a gente estava botando o pezinho, mas ainda não acelerando, vamos acelerar esses canais. O primeiro deles foi, sim, o iFood. Tá. Eu falo iFood porque hoje a gente tem uma parceria com eles, mas, enfim, delivery de uma maneira geral. A gente também tem, então não tem problema nenhum falar iFood, não. Joia. E era um desafio, porque as pessoas estão mais acostumadas a comer uma refeição pedido pelo delivery, pelo iFood, do que um cone de nuts, do que uma coisa para você comer no meio do dia. Não era ainda hábito, ainda não é, a gente está trabalhando bastante nisso. Mas colocamos aí o que a gente tinha de verba de marketing para divulgar que os franqueados estavam, nem todos estavam cadastrados, inclusive uma parte bem pequena da rede estava cadastrada. Fizemos um trabalho grande para conseguir cadastrar todo mundo, mas esse foi um dos que a gente acelerou bastante. A parte da venda por relacionamento também a gente forçou bastante. O nosso e-commerce, para falar a verdade, ainda está um pouco desafiador. A gente ainda não está com um resultado tão legal quanto a gente gostaria de estar. Acredito que também muito pelo hábito um pouco mais difícil. E aí a gente entrou em todos os marketplaces que a gente podia entrar. A gente está no Mercado Livre, na Amazon, enfim, Juliana Flores, estamos em vários desses marketplaces. E aceleramos a parte de supermercado, inclusive transformando os nossos franqueados em distribuidores locais para supermercados, farmácias e lojas de conveniências da região, né, da região ali. Legal. Porque era o que estava aberto, né? Como que você mapeou? Até agora uma super curiosidade, assim, como é que você fez para mapear e desenvolver essa área do distribuidor? Então, para falar a verdade, a gente tem hoje algumas cidades que a gente tem mais de um franqueado, que basicamente São Paulo e Rio de Janeiro, em quase todas as outras a gente tem um único franqueado. Então, perfeito. Então foi bem mais tranquilo. Em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente simplesmente, quem conseguiu ponto, fica. A gente não conseguiu fazer uma separação, até porque não foram todos os franqueados que quiseram trabalhar nesse canal. Eu vou falar um pouco desse canal, mas só colocar mais um aqui também, que é o food service, que é a venda do produto como ingrediente para outros produtos. Então, aí os franqueados podiam vender o produto a granel para restaurantes, para docerias. Claro que falando assim parece uma coisa simples, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem o uso da marca, né, de co-branding, como é que isso é trabalhado. Estou falando de uma maneira geral. Mas sim, a gente abriu esse canal para os franqueados irem nos restaurantes locais, nas docerias, nas sorveterias, para vender o nosso produto como ingrediente. Legal. E a gente, inclusive, está hoje em algumas redes, a gente tem bolos na Tradicional Bolos, tem sorvetes na Bate de Latte com nossas nuts, nos paleteiros, na Cacau Show, tem chocolates com as nossas nuts, na Legrandor, enfim, tem uma série de marcas aí que usam o nosso produto como ingrediente e é um novo canal para o franqueado também trabalhar. Posso fazer uma pergunta, então, que vai ser meio que de trás para frente do que você apresentou? A pergunta é a seguinte: uma das coisas que a gente tem sempre, quando a gente atua
na alimentação, ou vamos falar de varejo em geral, é que você procura trazer um valor adicional e aquele valor, em geral, é o que vai trazer rentabilidade, né? Aham. Quando você vai atuar direto com o food service, o produto vai com menos valor agregado do que quando você vende ele para o consumidor Sim, final. sim. Quando ele vai com menos valor agregado, como é que você faz para agregar esse valor na ponta e não perder rentabilidade? O que acontece é o seguinte, Rodrigo, são vendas complementares. Eu não estou deixando de vender no meu ponto para o cliente final para vender no food service. Você, É a mesma você coisa. não está substituindo venda, correto? Exatamente, não está. Ele Demais. está aumentando uma venda. Ele vai ter uma margem menor? Vai. Se ele vender no supermercado, também vai. Só que a pessoa que vai comprar no supermercado ou que vai comprar o sorvete que tem as nuts, ela não vai deixar de comprar uma coisa para comprar outra. E É uma música que você está falando aqui, é uma música. Ou seja, é importante a gente entender que quando a gente tem uma venda complementar, se ela não compromete e não adiciona novos custos, ela é uma venda que me traz uma receita complementar, correto? Exatamente, a gente usa a mesma. Portanto, ela melhora o meu resultado final. Olha que maravilha! Isso serve para todos os franqueados do Brasil e do mundo. E assim, parece tão óbvio, né? Mas as pessoas não olham por esse lado. Porque, na verdade, eles vão estar usando, acho que no teu caso é a mesma coisa, a mesma estrutura, a mesma equipe, pagando o mesmo aluguel e vai estar vendendo mais. A mesma coisa para o iFood, por exemplo, que eu tenho franqueados que não entram porque falam, eu vou ter que pagar a taxa do iFood. Ok, mas o cliente que pede em casa, se ele não pedir você, no teu caso, ele vai procurar um outro restaurante e vai pedir outra comida. Ele não vai sair da casa dele para ir comer no teu restaurante ali. É um outro momento. Isso tem que ficar muito claro para a pessoa saber. É uma venda adicional. A gente trabalha isso não só com canal, viu, Dri? Mas a gente trabalha isso também com portfólio. Quando a gente tem uma linha de congelados, o CMV do congelado é mais alto, né? Ele é mais alto do que o produto final. Só que o CMV do congelado sendo mais alto, ele também vai ser uma venda adicional. Porque o sujeito não ia comprar. Se você não tiver o congelado lá e não vender, ele não vai levar, ele vai comprar congelado de outro lugar, né? Mas ele vai, de alguma forma, consumir o congelado. Né? Então, o congelado, por exemplo, no nosso caso, ele também não substitui venda, ele agrega. É exatamente o mesmo. É para outro momento de consumo, é outra compra. E assim, essa compra pela margem, ela vale se você estiver falando de alguma coisa, por exemplo, que tem um estoque limitado, ou que tem um serviço. Às vezes você é prestador de um serviço que você não consegue prestar mais do que 10 coisas lá por dia. Então você não vai trocar uma coisa que vai te dar uma rentabilidade maior que uma coisa que vai te dar menor. Agora, no nosso caso, no caso de vocês, poxa, dá para fazer os dois, né? E dá para você agregar isso daí. Então, a gente foi por aí. E aí entra na parte de supermercados, que também é muito disso, é uma outra brincadeira, é outra margem. A gente que estava muito mal acostumado a vender o produto, receber quase que na hora, o supermercado vai te pagar daqui a meses, e com margens bem menores, mas também é uma coisa que agrega valor, e que é para outro momento de consumo. E aí, é uma coisa engraçada, porque assim, quando a gente começou na Etibavária lá atrás, a gente resolveu vender no supermercado também. E eu lembro que a gente pôs lá umas latinhas lindinhas no Pão de Açúcar, conseguimos contato no Pão de Açúcar, foi super legal, ficamos super animados, não vendemos nada. Colocamos o produto na prateleira, foi um fiasco, a gente ficou meio traumatizado aqui. Então, quando falava no supermercado, não, de jeito nenhum, não vende nada, horrível. Mas aí que você vê como as coisas mudam, né? É um outro momento, para aquele momento. Até porque a marca hoje tem outro cenário, né? A marca tem um reconhecimento do público final já, né? Exatamente, hoje as pessoas já conhecem, já compram, aquela preocupação que a gente tinha nesses outros canais do cheiro, da falta do cheiro, que o quanto que isso ia atrapalhar as vendas, a gente viu que não está acontecendo, é até engraçado, porque tem gente que compra em outros canais que não está fazendo na hora e ainda fala, eu adoro esse cheirinho, mas, tipo, não tem o cheirinho aqui. Então, ficou no subconsciente. Fica na memória afetiva. Exatamente, ficou no subconsciente da pessoa. Então, a gente acabou fazendo isso, a gente foi para outros canais, estamos trabalhando bastante, reforçando esses outros canais para o franqueado usar o negócio dele como hub. Inclusive, Rodrigo, assim,
tem vários casos de pontos que eram caros, o aluguel é muito caro, o aluguel de quiosque em shoppings, aeroportos, você sabe que, né, custa bastante, e a gente acabou trocando esses pontos por pontos bem mais baratos, com menos gente, mas que serve como quase que como uma dark kitchen para ele vender de outras formas. Entendeu? Então ele tem um aluguel bem reduzido, está dentro de uma galeriazinha, de uma loja dessas maiores que tem um espaço ali para quiosque, paga um aluguel pequeno, vende menos ali, para os clientes dali, mas consegue atender esses outros canais, de novo, quase que como uma dark kitchen. Vou aproveitar essa deixa sua para perguntar, para falar então sobre esse tema de custo de ocupação. A gente, obviamente, quando a gente começa a ter uma diversificação de canal, e dentro da visão que a gente tinha de hub urbano, em que pese nós já tínhamos a visão de que o canal precisaria diversificar, mas nós estávamos pensando ali em uma proporção de venda de balcão menor, mas a gente não estava pensando em perder venda de balcão. A verdade é que com o cenário atual, nós perdemos venda de balcão. Então, além da proporção ser menor, o volume de venda também é menor no balcão. E a gente sentiu, obviamente, pela maioria, a gente sentiu um bom senso enorme, né, dos shoppings, proprietários de imóveis, prédios corporativos, você sabe que a gente tem algumas torres corporativas, a gente tem Boali, é um modelo de negócio importante para a gente. Então, a maioria teve essa sensibilidade, uma pequena minoria nem tanto, mas eu te pergunto o seguinte, como é que você acha que vai ser esse comportamento? E, na visão de Nut Bavarian, essa saída que você teve, substituição de custo de ocupação, ela tem uma volta ou você acha que esse é um futuro? Rodrigo, assim, eu acredito que as duas coisas vão se somar, porque a gente chegou a sair de shoppings que o franqueado agora já está voltando para eles. A gente conseguiu algumas negociações boas em termos de custo de ocupação. Alguns lugares já voltaram com mais força do que outros. Hoje eu estava vendo, a gente tem uma separação por cluster, né, por tipo de local. Então, a gente tem shoppings tipo A, tipo B, tipo C, que é mais pelo volume de pessoas que tem ali dentro. Tem terminais de transportes, tem aeroportos, metrôs, etc. Terminais de transportes, assim, rodoviárias, aeroportos e metrôs são os que estão mais sofrendo hoje para essa retomada. É onde a gente ainda não está, ainda está bem longe do que a gente vendia antes. Tá. Metrô, o nosso produto é uma coisa até um pouco óbvia, né? As pessoas entram no metrô de máscara, não vão tirar a máscara no meio do caminho para comer ali, é um ambiente que acho que não é propício para isso. E acredito também que muito do nosso público não está andando de metrô agora, então deixou de andar. Aeroporto, porque está com muito menos voo, então não tem nem que discutir. E os shoppings, sim, estão voltando, e para a gente foi uma surpresa muito boa, porque imagina o meu medo, que é um produto que eu dependo de volume de pessoas, não é uma coisa que você vai específico para comprar, eu preciso que tenha bastante gente para comprar, venda por impulso ali dentro. Eu dependo do cheiro e a pessoa está de máscara. Eu dependo da degustação e a pessoa não pode comer ali. E mais, e o meu produto é um produto que a gente chama de grab and go, que você compra e sai andando e vai comendo no caminho. E é proibido comer no shopping agora andando. Você não pode pegar um cone, abrir e sair comendo. Você vai poder comer depois, na hora que você entrar no teu carro e for embora. Então, eu achei que as nossas vendas iam despencar. E não foi o que aconteceu. A gente ainda está vendendo menos do que vendia antes, claro, mas proporcional à diminuição do fluxo daqueles estabelecimentos. Entendeu? Então, não está... Perfeito. Se o shopping está 30% abaixo de fluxo, a gente está vendendo 30% a menos. Se está 50%, a gente está vendendo 50% a menos. Está acompanhando o fluxo do local, o que me deu um alívio. Um alívio. Ufa, meu negócio continua. Exatamente. E aí também, agora, aumentando um pouco as vendas do delivery, o que ajuda, né? O que ajuda bastante nesse momento. E me fala uma coisa, tem uma coisa que eu acho que é muito legal na tua proposta desde sempre,
que é, você oferece uma experiência muito legal e você tem um modelo de negócio muito eficiente, né? Você tem um modelo de negócio que tem muita eficiência. Você tem, eu acho que eu nunca vi operação sua com mais do que 2 pessoas, né? Aliás, eu acho que na maioria das vezes uma pessoa, obviamente por turno, né? Então não tem um funcionário, mas uma pessoa por turno está ali atendendo. Essa eficiência é um diferencial competitivo importante para você. E nesse momento de pandemia, eu só vou ligar aqui meu computador que está acabando a bateria. Nesse momento de pandemia, foi uma vantagem gigante a gente ter uma equipe reduzida. Toda a nossa operação foi feita para ser enxuta. Então, é tudo muito bem pensado para ser fácil de você trabalhar. Inclusive, algumas coisas são até ruins para a gente em termos financeiros, mas que ajudam na operação. Vou te dar um exemplo. A gente tem, não sei se vocês conhecem o nosso quiosque, a gente tem uma estufa na frente com mais ou menos 12 sabores de grãos, tipos de grãos diferentes ali. Sim. A gente só trabalha com aqueles sabores que são os que vendem. A gente, de vez em quando, testa não está rodando, tira de linha. Tem que ser uma coisa muito rápida, porque é um produto de impulso, é uma compra de impulso. Se a pessoa tiver dúvida na hora que ela chegar lá na frente, ela vai desistir. Então, tem que ser fácil de entender. Tem 3 tamanhos de embalagem de cones, tem 2 tamanhos de zip, uma caixinha de presente e aqueles produtos. E ele mistura do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser. Você sabe que o custo de um amendoim é muito menor para a gente do que o custo de uma macadâmia, por exemplo. Muito mais gente hoje compra macadâmia do que o amendoim. A gente vende pelo mesmo preço. Por quê? Porque a operação é muito mais simples. Se a gente tiver que pesa o amendoim, vai tantas gramas disso, vai custar isso, aí tantas gramas de amêndoa vai custar aquilo, a gestão disso tudo... Ia travar a operação, ia travar fluxo, ia ter gente esperando, aí quem ia ter que esperar, não quer esperar, vai embora e não compra. Exatamente, então a gente fez de uma maneira para ser fácil, para ser simples, para ser fácil de controlar, a gente não tem desperdício, nosso desperdício é praticamente zero, no ponto de venda. Tem, como você falou, uma pessoa por turno, a não ser que seja um ponto com muito movimento, aí compensa ter mais alguém, mas é isso aí, ele foi inteiro feito para ser super enxuto. Claro que... Eu acho que isso é uma questão muito importante, e que eu acho que operações de alimentação, cada vez mais, elas têm essa tendência de buscar por eficiência. E aí você tem uma coisa muito curiosa, que poxa, em tese, né, a mão de obra vai proporcionar a experiência. E você tem uma coisa bacana, que é mostrar que, assim, o processo como um todo, tendo uma mão de obra muito bem treinada, tendo funcionários ali qualificados, e que a gente percebe a maioria dos funcionários sempre com uma identidade, acaba gostando daquilo, né? Porque todo mundo fala, eu trabalho naquele lugar que tem um cheiro gostoso, né? Isso é muito legal. A galera ter vontade de trabalhar com a tua marca, é muito legal, que é o nosso caso. Na maioria das vezes, as meninas, os meninos que trabalham com a gente gostam porque, a gente está vendendo alimentação saudável, é bacana, é gostoso, enfim, a gente tem outros fatores, entre eles a facilidade de operação, não tem exaustão, então não tem fumaça, não tem enfim, é uma série de coisas que eu acho que elas se complementam, mas eu acho que a experiência do consumidor, a experiência final, está muito ligada ao quanto o seu colaborador, o seu funcionário, gosta da sua operação. E aí, quando ele está ali, tranquilo, sozinho, numa operação que é super simples de operar, ele tende a gostar mais. E a gente investe muito no treinamento desse colaborador, porque ele está sozinho, muito bom, você falar em termos de né, uma equipe pequena, um custo baixo, etc. Só que você sabe o que é ter uma pessoa sozinha no ponto de venda se você não tem alguém ali para motivar, para cobrar, para controlar. Então, a gente investe bastante nessa parte do treinamento e da motivação dessa pessoa ali na frente. E é claro que isso é um desafio para os nossos franqueados. A gente fala, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente falou, operação enxuta é muito bom por um lado, por outro lado, você não pode vender tudo que você quiser ali, porque não cabe, não tem como. E a parte da equipe, é assim, se um funcionário, se um colaborador ficar com uma dor de barriga e não for trabalhar num domingo à tarde, o franqueado vai ter que ir lá cobrir.
E ele tem que saber disso antes dele comprar a franquia. Faz parte enfim, do trabalho dele. Tem que saber disso e tem que saber operar. Exatamente, exatamente. São ossos do ofício. E eu sinto isso muito nas operações de vocês também, que vocês têm uma equipe nota 10, né? Pelo menos todas as vezes eu fui sempre muito bem atendida. Ah, que bom, que bom. Onde que você costuma ir mais? Olha, eu até vou contar um caso hoje. Como eu ia falar com você de tarde, eu estava numa reunião, numa sala com um monte de gente. Vamos pedir almoço, a gente ia pedir pelo iFood. Aí eu falei, vou pedir da Boali hoje. Eu não sei de qual na Vila Olímpia, eu não sei de qual unidade foi. Onde você estava? Na Vila Olímpia, na Vila Olímpia. Vila Olímpia pode ter sido do Tower Bridge, pode ter sido... Não, o Tower hoje não estava fechado. Pode ter sido do Cidade Jardim. Acho que foi do Cidade Jardim, agora que você está falando que eu lembro. Tá. Mas eu achei super legal, porque eu fiz o pedido e veio com uma cartinha escrito à mão, inclusive. Do Johnny, nosso franqueado. Agradecendo. Ele falou no Instagram dele, inclusive, marqueteiro. Não, e pedindo para a gente avaliar avalia a gente no iFood. E aí eu lembrei, Rodrigo, uma coisa super legal, que, assim, quando a gente fala de restaurantes, na história, né, acho que a gente sempre foi por indicação. Antes era um amigo que falava, vai em tal lugar, né, um parente que indica. E agora a gente vê as indicações no iFood, nas redes sociais, em todos os lugares. Eu achei muito bacana ela estar reforçando. Eu fui para a IFA, para a convenção da IFA, que é a Convenção Internacional de Franchising esse ano, e eu assisti um painel inteiro sobre reviews, sobre a importância e a relevância que a tua marca ganha se você tiver bons reviews, né, boas avaliações dos teus clientes. Então, achei bem legal essa ação aí. Eu vou te contar, olha só que interessante. A gente preparou uma carta, né, para que os franqueados pudessem enviar. E aí, esse franqueado, o Johnny, ele teve a ideia de pegar essa mesma carta, mas colocar numa letra de caligrafia, não sei se você percebeu. Eu achei que ele tivesse escrito à mão. Olha aí, tá vendo? Ele escreveu e depois ele imprimiu aquilo, né? E aí ele leva essa percepção, porque a caneta não é preta e é azul, então até isso foi pensado. Eu achei mesmo, tanto que eu te falei, achei que eu tivesse escrito à mão. Até isso foi pensado, e o que é interessante lá? Ele colocou o @ do Instagram dele também. Então ele coloca o Instagram da loja, ele coloca o Instagram da franqueadora, mas ele colocou o Instagram dele dizendo o seguinte, se você teve algum problema, fale com o dono. E aí ele coloca lá. E eu não sei se você percebeu, tem duas etiquetas. A etiqueta de quem preparou, percebeu ou não? Com o nome de quem preparou e a etiqueta de quem revisou. Então, quem lacrou não é quem preparou. Então, você tem o preparo, e aí tem quem olha e fala, legal, o pedido tá ok, lacrou. Então, quem revisou também revisou. Por que isso? Para gerar maior comprometimento na equipe. E também para gerar maior engajamento com o cliente. Porque o cliente pega e fala, nossa, que legal, a Marília que preparou meu pedido. Nossa, que legal, a Dani que preparou, a Dani que revisou. Então, você começa a gerar essa identidade. Sabe o que acontece, Dri? A cliente chega na loja e fala, quem é a Dani? Quem é a Marília? Quem é a Priscila? Ela quer saber quem é, porque ela viu que foi a pessoa que preparou o pedido dela no delivery. Olha que bacana. E agora isso está rolando para a rede, que a galera curtiu, está dando um super resultado e está rolando para a rede. Então, enfim, é muito legal que você tenha citado isso. Então, e foi hoje, né? Foi até engraçado porque foi hoje. Não. E assim, Rodrigo, você está falando um ponto muito importante. Eu acho que as pessoas gostam de pessoas, né? Gostam do relacionamento com a pessoa. E às vezes o franchising tem um pouco daquela visão de você ter grandes corporações, que era o que era no passado, grandes marcas, você não está falando com alguém. E quando você tem um franqueado que se coloca na frente, agora com as redes sociais, isso é muito legal, que quando ele se coloca na rede social, de repente ele está mostrando a loja dele, as pessoas se identificam muito mais. E às vezes vão... Aliás, uma coisa interessante disso... Da pessoa, né?
Sim, assim, até para complementar, desculpa ter te cortado, porque eu tenho um delay entre nós aqui. Mas uma coisa interessante que você está falando. Antigamente existia uma preocupação enorme. Ah, o franqueado vai ter a rede social dele? Vai ter sim. A gente encoraja que tenha. A gente tem uma plataforma onde a gente administra todos os conteúdos. A gente já deu para, por exemplo, essa semana, a gente já deu para eles o planejamento de novembro inteirinho. Então, se está mais calor, tem esses posts. Se está mais frio, tem esses daqui. Sazonalidade, se é feriado, tem esse post já. Então, a gente já prepara e a gente dá liberdade para ele conversar com o público local. E aí você tem especialmente os stories para fazer isso. E nos stories, você pode fazer coisas muito pessoalizadas. E é o que a gente encoraja os franqueados para fazer repost e por aí vai. Então, muito legal que você tenha citado isso, a gente super encoraja. Porque tem um ponto que toda vez que eu vou para essas convenções internacionais, eu escuto muito, e nos Estados Unidos eles reforçam muito isso. Aqui no Brasil a gente não vê tanto, que são as ações locais do franqueado. O franqueado fazer o marketing local. E num dos anos eu ouvi falar muito disso, no outro ano eu ouvi falar sobre você pegar algum tema específico da tua cidade, você engajar até num papel social. E dessa vez eu escutei uma coisa muito interessante, que era o franqueado já ter que disponibilizar uma verba dele para ele se inserir na sociedade, no local onde ele está. Então, essa rede, ela pagava, por exemplo, para o franqueado fazer parte do clube, ali do bairro, para frequentar a igreja da região, sabe? Esse tipo de coisa. Para que ele vire um ícone, um influenciador local daquela marca. E extrapolando um pouco, mas lá eles usam muito isso, eles obrigam o franqueado a fazer o marketing local, a ser um influenciador local, a mostrar a marca na comunidade, ser a cara da marca naquela comunidade, naquela região onde ele está atuando, porque as pessoas gostam de comprar de quem elas conhecem, né? A gente ainda tem isso do amigo, e as redes sociais ajudam demais nisso. Se a gente der a chance, claro que tem que fazer tudo com muito cuidado, porque nem todo mundo tem o mesmo bom senso que a gente tem. E no fundo é uma marca que está. Mas aí eu acho que é mapear e observar, né, também. Muito legal. Li, eu quero caminhar aqui para o final, para a nossa última pergunta daqui a pouquinho, mas antes, essa questão do saudável, né? Você falou sobre isso, falou da macadâmia, falou... Enfim, eu acho que as castanhas, de um modo geral, elas já têm essa percepção e cada vez mais as pessoas têm mais consciência disso. O quanto vocês estão mirando nisso e estão criando uma estratégia, inclusive de comunicação, para acelerar esse processo? Olha, bastante, viu, Rodrigo? A gente fez uma pesquisa há uns 2 anos atrás, mais ou menos, com clientes e com não clientes, e a gente viu que, assim, mais de 95% dos nossos clientes não sabiam que o nosso produto tinha um alto valor nutricional. Eles compravam por pura indulgência, sabe? É gostoso, gosto, compro. E a maior parte compraria mais se soubesse. Então, poxa, tem aí um oceano azul para a gente nadar. Então, sim, a gente reforçou demais, tanto nas nossas embalagens, inclusive não só a parte do valor nutricional, mas também a parte ecológica. Nossas embalagens são todas ecológicas. Nosso produto não tem glúten, não tem lactose, é vegano, ele está dentro de todas essas características para pegar essa turma toda, e a gente tem, sim, divulgado bastante isso. É claro que as castanhas são calóricas, então o nosso foco não é naquele público que quer emagrecer exclusivamente, sabe? Não é em modelos, em turma assim. Claro. Mas é naquela pessoa que quer comer uma coisa gostosa, saudável, nutritiva. Tem que cuidar. Oi? Nutritiva. Nutritiva, pensando em se cuidar. Então, toda a nossa comunicação visual está assim. Nos nossos quiosques, a gente aumentou a parte que fala disso, que destaca esses pontos. E a gente tem que, né, tem alguns cuidados legais aí, tem coisas que você pode falar, tem coisas que você não pode, mas sim, a gente está trabalhando bastante nisso. Inclusive,
patrocinamos corridas e estamos entrando também com um pouco de verba de marketing para essa parte do esporte. Que bacana. Uma coisa que eu estou curioso, que a gente não falou, quantas operações vocês estão hoje? Então, hoje, né, a gente está com uma parte fechada ainda, a gente está com cerca sim. de 120, mais ou menos. Mas eu espero até o final do ano. Operando? Operando. Uau, bastante. Eu achei que tivesse mais coisa fechada. Não, isso de quiosque. A gente tem também aí todos os pontos que revendem o produto. Sim. Aí são Sim. centenas. Mas operando 120. Em torno de. Eu não sei o número exato, porque cada dia abre um, enfim. Que bom. A gente está indo. Que bom, que bom. Muito legal. E agora sim, né? Aquela perguntinha maestra. Qual é o futuro da alimentação para você? Olha só, você sabe que essa pergunta é interessante. Eu tenho tempo para responder, que eu quero só contar rapidinho uma história. Tem super tempo. Tá. Há um tempinho atrás, assim, também, uns 2 anos atrás, eu fui num evento que estava falando sobre o futuro dos negócios. Então, na verdade, era um evento que eu levei meus filhos adolescentes para eles pensarem o que eles querem fazer daqui para frente, etc. E aí eles fizeram a seguinte pergunta. Esse teu negócio que está na tua cabeça, como você acha que as pessoas vão precisar dele daqui a um tempo? Aí tinha uma pessoa lá que era, sei lá, de moda, e falou, moda vai, né? Todo mundo vai continuar se vestindo. Talvez mude a maneira que você vai comprar, os canais onde você vai comprar, o material, ou seja, pode ter uma evolução no mercado de moda, mas provavelmente não vai ter nenhuma grande, disrupção de você sair pelado na rua, pelo menos não nos próximos anos. Aí eu fiquei pensando da alimentação, né? Falei, bom, também acho que ninguém vai deixar de comer daqui a um tempo. Acho que não. Aí me disseram assim, e se tiver uma pílula que tenha já todos os nutrientes que você quiser? Eu falei, mas a alimentação não é só os nutrientes, é a vontade de comer, né? Ok, e se essa pílula vier já embutida algum hormônio, sei lá, não sei se é hormônio, como é, alguma coisa ali dentro que mexe com a tua cabeça e que vai tirar a tua fome. Eu falei, putz, é verdade. Mas eu acho sim que as pessoas vão continuar comendo pela parte social. Isso eu também acho. Acredito que não vai mudar. Aonde eu vejo que vai, o que eu vejo assim de futuro, até porque eu quero fazer isso. Primeiro, tem a parte social, sim, a gente sentiu muito isso na pandemia, todo mundo pedindo comida em delivery, mas é tão gostoso sair, encontrar alguém e comer junto, então acho que isso não vai mudar. Inclusive, a gente está lançando agora, eu vou falar antes da hora, porque não está pronta a nossa loja piloto, mas a gente vai fazer lojas de rua. Então, vamos até não é para o futuro, mas vamos para o passado. Mas eu vejo de canalidade na alimentação, um foco muito maior em alimentos saudáveis, naquilo que te faz bem. Eu acredito, eu sei que não é bom para os nossos negócios, mas eu acredito que as pessoas vão comer menos do que elas comem hoje, menos, mas mais consciente. Então, da mesma maneira que hoje a gente sabe, né, a nossa geração sabe que fumar faz mal, sei lá, na geração da minha avó ninguém sabia. Eu acredito que essa turminha vai crescer aí com uma outra visão do que faz bem, para não te inflamar por dentro, enfim, cada um tem as suas, né, aquelas coisas que come bem e que não come. E eu acho que a tecnologia vai estar muito ligada com a alimentação, mas de uma maneira mais escondida. Não sei se é escondida, intuitiva. Há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, eu fui naquela NRF, você deve ter ido já em Nova York, na feira, a maior feira de varejo do mundo. Eu fui pelo menos umas 5 com o pessoal da BF mesmo. Que legal. Eu fui em algumas também, pena que a gente nunca foi. Eu acho até que a gente esteve junto lá. É capaz. Mas porque eu não era franqueador naquela época. Na primeira delas que eu fui, eu saí de lá muito incomodada. Eu falei, meu negócio são quiosques, sabe? Quiosque em shopping. Como é que eu vou trazer essa tecnologia para o meu negócio? É tão pequenininho, é tão, né, sei lá, tão enxutinho. Onde é que eu vou colocar isso? Aí eu estava no aeroporto ali de LaGuardia, esperando o meu voo, morrendo de fome, e eu vejo um monte de tablet na mesa, isso há uns 5, 6 anos atrás. Sento lá, clico, aí eu vejo vários restaurantes do aeroporto, já pedi lá o que eu queria, eu quero um misto quente, quero um café e não sei o que, passo meu cartão, compro e chegou para mim ali. Aí eu falei, opa, então peraí, é uma coisa intuitiva que você faz sem pensar que está fazendo. Aí eu parei para pensar no meu negócio, tem
tanta tecnologia por trás que a gente nem imagina. Eu falei, não, mas eu uso um monte de coisas que antes a gente não tinha, para controle, para entender quem é o nosso consumidor, quem é o nosso cliente, para meios de pagamento, para essa ampliação dos canais de venda, para relacionamento com o franqueado, para relacionamento com o cliente, enfim, e até para descobrir que produtos o nosso consumidor vai querer comprar depois, né? Então, acho que o futuro da alimentação, a meu ver, é uma alimentação, sim, mais saudável, que as pessoas vão se sentir bem comendo e de maneira mais simples também de você pedir. Eu escutei uma outra coisa bem interessante, acho que até era de alguém do iFood, numa palestra, que era mais ou menos assim, há uns anos atrás as pessoas costuravam as próprias roupas, né? Hoje você vai na loja e compra. Talvez daqui a um tempo as pessoas vão pensar, poxa, eu tinha que cozinhar para comer, né? Era só eu apertar aqui 2 botões do meu telefone que a comida chega para mim. Aí você vai cozinhar quando você quiser cozinhar, pelo prazer, pelo momento, pela parte social e não mais pela obrigação. Você sabe que é curioso isso que você está falando, porque eu tenho 39 anos e nos últimos 7, 8 meses eu cozinhei mais do que a minha vida inteira. Né? Por quê? Porque entrou muito o prazer de fazer aquilo. Né? Então, eu comecei a me arriscar cada vez mais e comecei a testar pratos diferentes. E aí, estava me achando o chefe Boali, só que aqui em casa. Né? E aí, a coisa começou a acontecer. E aí, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acredito também nisso que você falou, que o futuro da alimentação também passa por você cozinhar só por prazer. Uhum. Não vai fazer sentido cozinhar se não for por prazer, sabe? Ah, vou cozinhar porque precisa. Não. É mais eficiente, inclusive tem custo menor você pedir. Então, pede que, se não for por prazer, esquece. Né? Eu acho que faz sentido isso também. E, obviamente, eu adoro quando você fala que o futuro da alimentação passa por saudável. Eu acho que a gente tem uma avenida e um oceano azul pela frente. Mas disso eu não tenho dúvida, que passa pelo saudável, eu não tenho dúvida. As pessoas só precisam descobrir isso. Que legal. Quero te agradecer demais, dizer que pra a gente aqui na Boali é uma alegria enorme estar aqui com você, né? O Vitor, que me apresentou você, que é meu sócio, meu irmão aqui na Boali, eu sei que você tem um carinho grande por ele tem um carinho enorme por você. E você realmente é uma querida e foi fácil entender porque todo mundo gosta muito de você, tá? Obrigada. Foi um prazer falar aí. Claro que eu adoro conversar, né? Então... É verdade. E sabe que você tem razão, você falou no começo e eu acabei me envolvendo com outra história e acabei não comentando. Mas você tem razão, eu acho que o franchising ele é muito colaborativo, ele tem um poder de colaboração bastante importante no cenário econômico, no cenário, inclusive de negócios do Brasil, mas principalmente a gente faz muitos amigos, a gente faz, a gente acaba participando de um grupo muito bacana que no final do dia coloca a gente cada vez mais para cima. E quando você compartilha e se doa a isso, a chance de você receber mais é muito maior, né? Então, é muito curioso perceber como às vezes essa troca, né? Você fala assim, mas eu vou lá doar meu tempo. É incrível perceber que quanto mais você faz isso, mais você ganha, né? Então, o André, é muito legal. O André, nosso presidente lá da BF, tem uma frase, uma palavra, na verdade, que eu acho que define muito o que é o sistema de franchising no Brasil, que é o competition, que é você... competition, é você cooperar mesmo com quem está competindo com você, porque no final, sei lá, acaba tanto, né? Vai pegar franqueado, cliente, etc. Porque, no fundo, quanto melhor tiver nessa economia, melhor para todo mundo. Se os teus franqueados estiverem ganhando muito dinheiro, eles vão ter dinheiro para comprar meus produtos. Se os meus estiverem ganhando muito dinheiro, eles vão lá comer mais vezes na Boali, né? Muito legal. Perfeito. Aliás, vamos deixar um abração para o André aqui, para o Tom também, para o João, que, poxa, recebi um convite, fiquei super honrado de estar num painel incrível lá do Food Service na BF. Foi incrível, adorei participar, foi muito legal.
e essa turma toda aí, estendendo ao Bomeni, meu grande amigo, que me trouxe para a ABF na época que eu não era do franchising, né? Então, é um orgulho. 2000, eu vim para a ABF em 2007. 2007. Então, poxa, muito legal, muito legal. Bacana. Muito obrigado. legal. Dri, obrigado. Um beijo grande para você. Fica com Deus. Obrigado pelo feedback de hoje também, viu? Eu vou avisar para o Johnny lá. Avisa assim, estava uma delícia, viu? Comi um wrap ali vegetariano, estava muito bom, adorei. Ah, que bom. Deixou o seu review? Vou deixar agora, ainda não deu tempo, mas eu boa. vou deixar com certeza. Review muito bom. Beijo para você. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Tchau, querida.